Shalom, bem-vindos a Maoz Israel. No programa de hoje, continuaremos falando sobre Israel em guerra e sobre coisas que você talvez não saiba sobre a situação em Israel, em Gaza e mais. Fique ligado. Shalom de Jerusalém, meu nome é Shani Ferguson e a sua palavra em hebraico do dia é Milhamá, guerra. O primeiro conflito que vemos a humanidade lidar durante sua existência na Terra não é entre si, mas sim entre o homem e Deus. Quando Adão e Eva desobedecem às instruções de não comer o fruto proibido, Deus explica as consequências. Bezeat aperratohalehen. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado. Neste momento começa a luta da humanidade para sobreviver e prosperar. Então a palavra Milhamá, do mesmo radical que lehem, pão, foi escolhida porque nós, como humanos, consideramos a luta pelo pão e a luta pela paz como necessidades fundamentais para a sobrevivência? Ou o próprio Deus não estava apenas dizendo que trabalharíamos duro pelo nosso alimento, mas que como humanidade sempre lutaríamos uns com os outros, brigando até a morte? Em muitos círculos judaicos e cristãos, a palavra Milhamá, ou guerra, é considerada maligna em sua essência. Embora adoremos o Deus dos exércitos, muitos não percebem que em hebraico, Elohim Tzvahot, o Deus dos exércitos, vem da palavra tzavá, ou exército. Em outras palavras, ele é o Deus dos exércitos. Há momentos em que a guerra pode ser desnecessária. A história sacrificou muitos homens que ansiavam por poder e conquista e enviaram seus homens à guerra apenas para poderem governar mais territórios. Embora a maioria das pessoas queira viver em paz e criar uma família. No entanto, o mesmo lado da humanidade que ama a família e quer que o mundo viva em paz e sem conflitos, vai por essa mesma paixão por ter uma família e protegê-la, ser impelida a tomar a decisão difícil de partir e lutar para defender aqueles que amam. Em Êxodo 15, após o incrível resgate de Deus dos filhos de Israel através do Mar Vermelho, eles adoraram e dançaram na praia cantando Elohim Ish Milhamá. O Senhor é um guerreiro, ou literalmente, um homem de guerra. Deus guerreou contra o faraó e libertou o povo que ele amava de seus donos de escravos. Para que a paz prospere, o mal deve ser erradicado, ou pelo menos severamente enfraquecido. Simplesmente não lutar contra um predador quando você está na selva não faz de você uma pessoa pacífica, faz de você uma refeição e a fonte de força para o predador achar sua próxima refeição. Se você acordasse e encontrasse uma cobra em sua casa que ameaçasse sua família, em que momento você se sentiria seguro para parar de procurá-la e voltar a dormir? É por isso que pedir genericamente o fim de uma guerra pode soar certo, mas não ser a coisa certa a fazer. Oramos para viver nossas vidas em paz, mas sabemos que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. É isso para a sua palavra hebraica do dia. Até a próxima! Eu sou Shani Ferguson, Shalom de Jerusalém. 99% dos israelenses não conhecem Yeshua como seu Messias e queremos mudar isso tanto quanto você. Se você quer que jovens crentes israelenses se tornem líderes maduros, se você quer ouvir sons de louvor vindos de Jerusalém, a cidade da adoração, se você quer ver judeus e árabes experimentarem a paz que ultrapassa todas as políticas, se você quer que sua igreja obtenha ensinos de mais de 40 anos de vida na terra de Israel, então você quer Maoz Israel. Meu nome é Olga. Somos uma família grande. Meu marido e eu temos 3 filhos. Meus pais também estão conosco e vivemos aqui em Israel há 7 anos. Viemos da Ucrânia. Na verdade, fui eu quem quis viver em Israel e perguntei ao meu marido se ele também queria e ele respondeu: sim, vamos fazer isso. Nos mudamos para Israel e depois trouxemos meus pais e começamos uma nova vida. Minha profissão é engenharia civil.
Obtive meu diploma na Ucrânia e aqui em Israel trabalho em escritórios de planejamento de construção. Amo fazer isso, construo modelos, fazemos planos para construir pontes, edifícios e todo tipo de coisas em nosso país. Estamos construindo uma nação. Há alguns anos eu estava parada em uma estação de ônibus a caminho de casa depois do trabalho. Estava esperando o ônibus e de repente uma bicicleta elétrica me atingiu por trás. Depois de uma semana, não conseguia trabalhar, não conseguia me sentar e não conseguia me levantar de manhã para fazer coisas básicas. Fiquei de licença médica por 1 ano e meio em casa, sem possibilidade de trabalhar. Devido à minha incapacidade de trabalhar, apenas meu marido trabalhava. De repente, ficamos apenas com o salário do meu marido. Ele trabalhava, mas com a falta do meu salário não foi suficiente para comprarmos coisas básicas como comida, roupas e aulas para as crianças. Em algum momento, o pastor da nossa congregação viu nossa situação, nos aconselhou a entrar em contato com I Stand With Israel e pedir ajuda. Foi o que fizemos. I Stand With Israel nos ajudou muito e isso nos deu uma base sobre a qual nos apoiar. Nos ajudou a avançar em nossas vidas. Nosso sonho como pais é que nossos filhos continuem seguindo Yeshua, que acreditem e amem a Deus. Também nosso sonho como família é ajudar o maior número possível de crentes em Israel, também para servir e contar às pessoas sobre Yeshua, para que acreditem nele. Estamos muito agradecidos a I Stand With Israel e a todos os doadores que ajudam as pessoas e a nós em tais situações. Muito obrigado. Há 45 anos, 2 pessoas sentaram-se em uma sala de estar ao norte de Tel Aviv com um sonho e uma visão. Eles sabiam que a Bíblia prometia que Israel seria restaurado à sua terra e estavam vendo isso acontecer diante dos seus olhos. Mas as promessas de Deus não acontecem em um vácuo. Quando Josué trouxe Israel para a terra pela primeira vez e quando retornaram séculos depois nos dias de Neemias, havia trabalho a ser feito. Maoz Israel nasceu justamente para esse propósito. Naquela sala de estar, ao norte de Tel Aviv, Ares e Sorcoran reconheceram que se Israel estava retornando à sua terra, a próxima promessa estava ao virar da esquina. A promessa de restaurar Israel ao seu Deus e fazer de Israel e suas cidades um louvor entre as nações. Mas, novamente, as promessas de Deus não acontecem em um vácuo. Então a questão era, quem estaria lá para construir a infraestrutura para o crescente corpo de crentes, para ajudar milhares de famílias judaicas a desarraigar suas vidas e se mudar para Israel, para plantar congregações e nutrir uma comunidade para os crentes fortalecerem uns aos outros, para treinar e levantar compositores, músicos e líderes de adoração hebraicos, para fornecer recursos impressos para ensino e discipulado e para informar o mundo sobre isso enquanto tudo acontece. Essas questões se tornaram a base da missão que Maoz Israel se propôs a realizar, enquanto se lançava para ser pioneira no que hoje é um corpo jovem, mas florescente de crentes israelenses. Agora, 45 anos depois, meu marido Kobe e eu pegamos o manto da visão. Hoje temos uma equipe de mais de 12 de israelenses. Trabalhamos com 90 congregações em todo o país, tanto judaicas quanto árabes, e temos filiais da Maoz em todo o mundo. Juntos, a equipe da Maoz Israel está dedicada a construir um forte corpo de crentes em Israel e a dar aos cristãos tanto uma visão interna das vidas dos israelenses, quanto a oportunidade de impactar essas vidas de uma maneira que fará diferença nas próximas gerações.
Oi, Shalom, aqui é Kobe do Ministério Maoz Israel. Estou com o meu amigo aqui, Alan. Shalom! Estamos indo em direção ao sul para nos encontrar com nossos soldados especiais, nossos heróis que estão protegendo Israel. Fazendo o mínimo que podemos fazer, estamos a caminho. Finalmente chegamos aqui, estamos na fronteira de Gaza, trazendo para alguns jovens incríveis, homens e mulheres, comida, nutrição e equipamentos muito necessários que eles podem usar. É bem incrível, o Senhor nos deu graça para conseguir algumas dessas coisas. Vamos nos encontrar com alguns dos nossos homens e mulheres incríveis e dar-lhes um pouco de comida agora mesmo. Obrigada! Muito obrigada. Muito obrigada. Temos nosso veículo cheio de suprimentos e equipamentos. Para nossos maravilhosos soldados, estamos viajando até a fronteira sul de Gaza. E iremos até a fronteira do Líbano hoje, sim, em um dia. E vamos encontrar algumas pessoas incríveis. Vamos lá. Obrigado. Ou seja, eles sabiam o que precisavam. Muito obrigado. Olá, queridos. Meu nome é Daniel Yahav e sou pastor na congregação Peniel em Tiberíades. Muito grato por esse equipamento que recebemos através da Maoz. Estes são painéis solares que permitem carregar baterias e powerbanks. Isso será muito útil quando a eletricidade for atingida e cair. Shalom, shalom, aqui é Allen, da equipe Maoz Israel. E hoje queremos mostrar o que estamos comprando para nossos soldados para mantê-los aquecidos no inverno. Estamos comprando 2.000 jaquetas de lã para que eles fiquem bem. Eles estão na fronteira de Gaza. Então, obrigado pelo seu apoio, obrigado por amar e orar por Israel nesse momento de necessidades. Viemos para o sul em base secreta aqui. Vamos mostrar tudo para vocês. Esse é um amigo maravilhoso meu, pastor David Safafa. Alguns dos rapazes dele, crentes maravilhosos, estão aqui servindo e vamos trazer para eles algumas coisas. Faz muito frio aqui no deserto. Estamos trazendo algumas coisas para mantê-los aquecidos, algumas coisas para dar-lhes eletricidade para que possam ligar para suas famílias. Obrigado, pessoal, por esse grande presente. Está bem. E temos algumas coisas também para ajudar com o moral. Procuramos por garrafas de água, mas sem sucesso. Fomos informados de que a qualquer momento poderíamos ficar sem água, eletricidade e necessidades básicas por cerca de 72 horas. Alguns relatórios dizem semanas, alguns relatórios dizem uma semana. Não temos certeza do tempo exato, mas queremos estar preparados. E, na verdade, vamos tentar ajudar alguns outros que não conseguem encontrar água também. Encontrei um bom amigo meu, precisava de um pouco, estava na mesma situação, não conseguia encontrar água. Então, pegue uma, vamos dar-lhes algumas dessas para a família dele, de 5 pessoas, caso precisemos delas. Eu oro a Deus para que não precisemos de água, de emergência, mas caso precisemos, temos. Então, obrigado, Senhor. Senhor, abençoe todos aqueles que estão orando por Israel. Você pode ajudar a fornecer a ajuda tão necessária aos israelenses afetados pela guerra. Visite maozisraelbrasil.org e faça uma doação generosa hoje. Shalom, bem-vindos ao Maoz Israel. No programa de hoje, continuaremos nossa série Israel em Guerra. Recebemos muitas perguntas de cristãos ao redor do mundo sobre o que está acontecendo em Israel, sobre a guerra e a situação em geral. Então hoje vamos discutir coisas que não são amplamente cobertas pela mídia sobre a guerra e dar algum contexto que também pode não ser bem conhecido. Muitas pessoas acham que Israel é o grande opressor do povo palestino em Gaza. Mas algum desses gênios pró-palestinos, anti-Israel, já considerou como o povo de Gaza realmente vive? Quem fornece suas necessidades básicas para viver? Eles vivem uma sociedade autossuficiente e são um grupo de pessoas autossuficientes?
Acho que a maioria das pessoas ficaria chocada ao saber a verdade sobre quem sustenta a existência do povo palestino em Gaza. A maioria das pessoas não sabe o quanto Israel ajuda o povo de Gaza. Israel fornece mais de 50% das necessidades elétricas de Gaza diariamente, com pelo menos 10 linhas elétricas vindas diretamente das usinas de energia de Israel em Gaza. E adivinhem, eles dão isso de graça. Gaza não precisa pagar nada. Eles são inimigos jurados de Israel por muitas décadas antes da guerra. Ainda assim, Israel continua ajudando-os. Agora, durante a guerra, obviamente, há interrupções na capacidade de Israel de fornecer a quantidade normal de eletricidade e água corrente, entre outras coisas. O Hamas destruiu 9 dessas 10 linhas de energia no ataque de 7 de outubro. E mesmo Israel ainda não podendo fornecer eletricidade nos níveis anteriores à guerra, também por razões de segurança, ainda assim Israel está reparando as linhas que o Hamas destruiu e continua a fornecer eletricidade a Gaza, mesmo durante a guerra. Israel continua a fornecer uma ajuda humanitária substancial a Gaza, incluindo suprimentos essenciais, como comida, água, remédios, combustível e material de construção. Mesmo no meio de ataques de foguetes contínuos pelo Hamas, que tem como alvo civis israelenses, e mantendo mais de 130 israelenses como reféns. Israel está atualmente ajudando a trazer 1.000 caminhões de ajuda para Gaza semanalmente. Desde o ataque do Hamas em 7 de outubro, 200.000 toneladas de ajuda humanitária foram entregues por mais de 11.000 caminhões, fornecidos diretamente por Israel ou facilitados por Israel. Então, o volume de entregas de alimentos para Gaza superou os níveis anteriores à guerra. Qualquer escassez de alimentos que você vê agora é, atualmente, devido ao roubo do Hamas e à falha em distribuir ajuda a seu próprio povo em Gaza. 4 carregamentos de óleo de cozinha entram em Gaza diariamente, o que é mais do que eles tinham antes da guerra. As forças israelenses garantem que as padarias de Gaza continuam operando, produzindo mais de 2 milhões de pães pita diariamente, o suficiente para toda a população. Então, apesar dos relatos de fome em massa e que Israel não está permitindo a entrada de alimentos em Gaza, o fato é que as pessoas em Gaza têm comida. Então, novamente, estou listando todos esses fatos para mostrar que antes da guerra e durante a guerra, Israel continua ajudando o povo de Gaza. Israel também fornece uma enorme quantidade de água para o povo de Gaza, diariamente. Antes da guerra, Israel fornecia água a centenas de milhares de pessoas em Gaza. O Hamas danificou esses canos em 7 de outubro e continua a danificar os canos durante a guerra. E ainda assim, Israel está reparando esses canos repetidamente porque Israel sabe que o povo de Gaza precisa de água. 30 milhões de litros de água foram entregues por Israel através de seus canos para Gaza por dia desde 28 de outubro. E não conheço nenhum outro exército no planeta que forneceria tanta ajuda significativa para pessoas que estão claramente colaborando com seus inimigos. Israel certamente não é perfeito, mas é muito mais justo em seus acordos para ajudar os menos favorecidos, apesar da guerra. No nosso último programa, mencionei que muitas pessoas não sabem a extensão em que os civis em Gaza estão envolvidos no ataque a Israel. O que muitas pessoas não sabem é que muitos civis de Gaza e outros países que têm acesso a centenas de milhões de dólares, trabalhando com as Nações Unidas, entre outras organizações e instituições internacionais, foram confirmados por muitos anos por prejudicar Israel e agora colaborar nos ataques de 7 de outubro. O ministro de Defesa de Israel, Yoav Gallant, revelou novas evidências que são tão inegáveis que estão sendo aceitas até mesmo por países que são hostis a Israel. A UNRWA, a agência de ajuda das Nações Unidas responsável pelo bem-estar de milhões de palestinos, estava de fato diretamente envolvida nas atrocidades cometidas pelo Hamas. Gallant mostrou que dezenas de funcionários da UNRWA participaram do massacre do Hamas em 7 de outubro. Gallant diz que a UNRWA é o Hamas com uma máscara e precisa ser substituída. Ele continua: acho que o mundo precisa acordar e abordar essa questão de uma maneira diferente, enquanto também aborda as necessidades de Gaza. Ele continuou: a UNRWA é um grupo de terroristas que recebem salários de muitos países.
E esses países dão dinheiro a pessoas que estupraram, assassinaram e levaram outras pessoas ao cativeiro. Israel revelou que 6 funcionários da UNRWA faziam parte da onda de terroristas que invadiram a fronteira de Gaza-Israel e massacraram civis dentro de Gaza. Eles ajudaram a sequestrar israelenses. Outros 2 foram rastreados até locais onde centenas de civis israelenses foram mortos a tiros. Outros adquiriram armas e outras logísticas para os ataques assassinos. Entre os funcionários da UNRWA que foram ligados aos ataques terroristas, 7 eram professores de ensino fundamental ou médio, inacreditável, incluindo 2 professores de matemática, 2 professores de língua árabe e um professor do ensino fundamental. A inteligência israelense estima que cerca de 1.200 dos 12.000 funcionários da UNRWA em Gaza têm ligações com grupos terroristas apoiados pelo Irã em Gaza, como o Hamas ou a Jihad Islâmica Palestina. Então, isso é 10% dos seus trabalhadores em Gaza. Então, podemos ver que, embora muitos civis em Gaza estejam ajudando terroristas a matar israelenses, Israel não está em guerra com civis inocentes em Gaza e não está tentando matá-los intencionalmente. E tanto quanto os odiadores de Israel como o Hamas tentam pintar um quadro de que Israel deliberadamente mata bebês e crianças em Gaza, você sabia que o Hamas sabe que Israel ama bebês e crianças palestinas? Sim, muitas pessoas não sabem que o Hamas sabe que Israel ama a vida e ama bebês, mesmo os de Gaza. Israel nunca aceita matar alguém que não esteja tentando prejudicá-los. É apenas uma parte fundamental da cultura bíblica israelense. Os israelenses amam crianças e bebês. Os israelenses amam a vida. E, de fato, os israelenses amam tanto a vida que temos programas médicos para trazer crianças de países inimigos. Por exemplo, durante a guerra na Síria, hospitais israelenses trataram muitas crianças que precisavam de cuidados médicos. Mesmo em Gaza, onde organizações terroristas como Hamas têm planejado maneiras de matar e estuprar nossos jovens filhos, e mesmo sabendo do ódio que se espalha entre a população civil em Israel, apesar de tudo isso, Israel tinha ambulâncias que levavam crianças de Gaza para hospitais em Israel para tratá-las. Eu estava pessoalmente no hospital em Israel com um membro da família. E na cama ao lado de nós, no mesmo quarto, estava uma criança e sua mãe de Gaza. Nossa família os conheceu e descobrimos que a criança estava sendo tratada pela segunda vez em Jerusalém por causa de problemas cardíacos. Então, a ideia de que colocaríamos todo esse esforço como cultura para ajudar crianças e depois nos viraríamos e atiraríamos nelas em Gaza é ridícula. Existem pessoas que são feridas desnecessariamente em Gaza? Assim é a guerra. É o que acontece. Mas não é intencional. E Israel faz grandes esforços para evitar prejudicar aqueles que não estão envolvidos com o Hamas. Israel usa a guerra cirúrgica para tentar identificar o terrorista enquanto protege crianças e bebês. Ainda assim, o Hamas e muitos civis de Gaza machucam nossas mulheres e crianças desnecessariamente em Israel. Sim, eles fazem isso intencionalmente. Essa é a diferença. De fato, outra coisa que as pessoas não sabem, que não está sendo relatada em muitos casos, é o quão generalizado é o uso de escudos humanos pelos terroristas do Hamas. É amplamente conhecido e há uma enorme quantidade de evidências fotográficas para mostrar que, quando os líderes do Hamas saem em público, eles se cercam de crianças porque sabem que Israel não tentará machucá-los enquanto houver crianças por perto. O Hamas sabe disso. Ele sabe o quanto amamos crianças, não importa de onde elas sejam. E, ao mesmo tempo, a mídia pró-Palestina e o Hamas declaram: olha, Israel está cometendo genocídio, eles estão matando bebês em Gaza. Eles fazem isso para a propaganda que facilmente engana muitas pessoas que não conhecem a verdade. E espalham essas mentiras porque sabem o quanto isso nos incomoda e nos machuca. Como uma cultura de vida. Eles sabem o quanto tentamos proteger a vida. E é por isso que, se fosse verdade, se Israel realmente estivesse tentando matar bebês de propósito, então por que os líderes do Hamas estão andando com crianças como escudos humanos? Não faz sentido. Se Israel realmente odeia bebês em Gaza, então eles seriam todos alvos, o Hamas e as crianças juntos. Mas não são.
Então, quando seus amigos ou pastores ou chamados professores da Bíblia ou seus colegas de trabalho ou membros da família vêm até você e dizem: Ei, Israel está matando bebês em Gaza de propósito, eu vi na internet. Então você faz uma pesquisa rápida por fotos de terroristas do Hamas andando com crianças e pergunta a eles: Bem, se Israel gosta de machucar crianças, por que esses terroristas do Hamas estão andando em público com crianças? Isso não os tornaria um alvo ainda maior? O Hamas e outras organizações terroristas sabem que Israel fará tudo o que puder para não machucar pessoas não envolvidas. E quando falamos desse nível de uso de escudos humanos, o que o Hamas faz é inacreditável. Israel encontrou armas em túneis, em lugares como mesquitas, escolas e casas. Estima-se que mais da metade das casas em Gaza podem estar escondendo armas. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Blinken, disse: se o Hamas parasse de se esconder atrás de civis e entregasse suas armas, a guerra poderia terminar rapidamente. Sim, essa é a nossa oração. Que a guerra termine rapidamente. Que o Hamas seja derrotado e que os inocentes de Gaza sejam libertados de homens brutais e maus. E que, mesmo em meio a tanta dificuldade, que Israel e o povo de Gaza conheçam a esperança que só vem do Senhor. Nossas orações são pela derrota de nossos inimigos maus em nossa nação e pela segurança de nossas famílias. E assim como estamos vendo portas para o Evangelho se abrindo entre o nosso povo em Israel, que também vejamos avanços sobrenaturais entre o povo de Gaza. Que de alguma forma venha sobre nós um novo período que estamos vivenciando agora. E enquanto a guerra continua, você pode fazer um impacto como nunca antes na terra de Israel. O Ministério Maús Israel está comprometido em servir o povo de Israel de todas as maneiras possíveis, tanto fisicamente quanto espiritualmente. E quando você se junta a nós, com suas orações e apoio financeiro, isso nos capacita a fazer a diferença na terra de Israel. Somos crentes israelenses na terra de Israel, alcançando tantos crentes quanto descrentes. E com sua ajuda, podemos fortalecer Israel na terra. E lembre-se, aqueles que abençoam Israel serão abençoados. Direto de Israel, sou Kobe Ferguson. Shalom, shalom. Junte-se a nós para as últimas notícias, ensinos, podcasts, música e mais, direto de Israel para você.